Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Daniel Marques aqui. Vamos falar um pouquinho do edital aí que saiu da Banca Legal, pessoal, para o concurso aí de dois irmãos, tá? Então vamos falar um pouquinho. Essa provinha aí, né? Essa banca que vem ganhando força já há bastante tempo, né, pessoal? Nos concursos municipais, tá? Então, nada melhor que a gente dê uma analisada primeiramente no edital. É uma prova que cai também a parte de redação, então é importante que você saiba como é que vai aparecer essa redação. Então, vamos falar um pouquinho sem mais delongas. Deixa o prof compartilhar a tela aqui com você. Vamos lá, vou pegar aqui o edital. Tá aqui o nosso edital. Parará, parará, parará. Beleza, olha só, gente, vamos lá, tá? Deixa eu só pegar um marcador aqui. Então, olha só, tá? Aqui já estava até na prova de redação, né? Falei da prova de redação, já estava ali na prova de redação, tá? Mas vamos pegar, obviamente, né, toda a partezinha aqui de língua portuguesa, tá? Que é importante para você, tá, gente? Olha só. Vamos lá, aqui, ó, nessa parte, ó, das provas e etapas, tá? Percebam que nós temos aqui, né? Ó, para os cargos com prova de redação e títulos, professor, anos iniciais, nível fundamental. Aí nós temos isso aqui, né? Ó, língua portuguesa, matemática, informática, legislação, conhecimentos específicos. Pessoal, percebam que o número de questões de língua portuguesa é o mesmo número de legislação e de conhecimentos específicos. Então, assim, ó, toma cuidado, que o pessoal, eu sei que normalmente as pessoas gostam muito de estudar aquela parte da sua área, né, dos conhecimentos específicos e tal. Gente, olha só, percebam que nós temos 10 questões de língua portuguesa, tá? O que nos deixa um pouquinho mais tranquilos, entre aspas, é o número mínimo de acertos. Olha aqui, o número mínimo de acertos é 1, tá? Mas aqui está uma prova, pessoal, que faz toda a diferença. Por quê? Porque tem muita gente que não gosta de português. E aí, quando o cara vai bem, com certeza isso aqui é um diferencial na tua nota, tá? Agora, perceba aqui, ó, que a prova de redação vale 20 pontos, né? Olha aqui, ó. Tá? Então, 20 pontos, tá, pessoal? Percebam que é muita coisa isso aqui. Então, assim, ó, vamos lá, já começa a abrir tua cabeça. O estudo da língua portuguesa vai te ajudar, vai te auxiliar muito na parte de redação. Na parte de redação. Então, te liga, precisa, tem que estudar português e, consequentemente, tu vai utilizar o conhecimento de língua portuguesa também na redação, tá? Ah, Dani, mas eu vou fazer é para outro cargo. Calma que a gente vai chegar lá. Olha só, aqui embaixo a gente tem assim, ó, né? Para os cargos de nível superior, enfermeiro, médico clínico geral, médico ginecologista. De novo, olha aqui, 10 questões de língua portuguesa, mesmo número de questões da parte de legislação e conhecimentos específicos, e o dobro de matemática e informática. Então, gente, só que agora, para nível superior, olha aqui, ó, não que os outros não sejam de nível superior também, nível superior para esses cargos, tá? Pessoal da enfermagem, pessoal da saúde aqui, né? Basicamente, tá? Olha só a importância da língua portuguesa. Olha o valor por questão agora é 2,5, pessoal, tá? Tudo bem que legislação e conhecimentos específicos é 3, né? Tá? Mas, né? Toma cuidado, tá? Toma cuidado que aqui tem um peso bem grande, né? Tá? Não havendo aqui, não falando aqui da, né, ó, dos cargos objetivos de redação, conhecimento de conteúdo específico, né, mas redação tá divididos em partes, né. Depois se fala, né, aqui embaixo do nível técnico, tá? Então, para você que vai fazer técnico também, tá, gente? Ó, monitor educacional, técnico de enfermagem, pessoal da enfermagem, de novo, olha aqui, gente, mais uma vez, 10 questões, mesmo número de questões de legislação e conhecimentos específicos, e mais uma vez, ó, o valor por questão, 2,5, então, peso bem alto aqui, claro, né, pessoal? De novo, parte boa, número mínimo de acertos, uma questão, tá? Mas você sabe que se fizer uma questão em língua portuguesa, danou-se, né? Tá? Não, a gente precisa ir bem também. Aí o pessoal aqui dos níveis, né, de nível fundamental, tá? Motorista, operador de máquinas, operário, pintor, também, perceba, ó, língua portuguesa, 10 questões, mesma distribuição, e olha o peso, gente. Olha o peso aqui, tá? Comparado, ó, ele tem um peso maior que legislação, peso maior que legislação, tá? E um pouquinho menor que conhecimentos específicos, tá? Então, é de extrema importância, sim, que você estude português, tá, gente?
Então, aqui também outros cargos de nível fundamental, também, olha só, 10 questões de língua portuguesa, mesmo número aqui, 2,5 mais uma vez o peso, tá? Muito bem, gente. Aí, olha só, aqui ele fala, né, da questão da prova objetiva, que ela vai ser A, B, C, D e E, né? Tá? O padrão aí da nossa banca legal, tá? Aqui depois, isso aqui você tem acesso, né, pessoal, tá? O edital aí na internet. Então, não vou ficar lendo toda essa parte, eu vou, obviamente, para aquela parte que nos compete, tá? Então, aqui ele fala da exclusão do candidato, da prova prática, tá? Enfim, os caráteres eliminatórios, o pessoal que vai fazer para motorista ali da habilitação, tá? Bom, e aí aqui ele chega na parte de redação, que já é uma parte que nos interessa. Deixa eu só dar um zoom aqui, acho que fica melhor. Isso, olha só, gente. Vamos lá, vou pegar um marcador de texto aqui. Então, olha só, a prova de redação de caráter eliminatório e classificatório, percebe, então, caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para os cargos de professor de educação infantil, ensino fundamental, ciências, professor anos finais e ensino fundamental, ensino religioso, professor de educação infantil, língua alemã, professor de educação infantil, ensino fundamental, língua espanhola, né, professor de língua inglesa, técnico de apoio pedagógico, tá? Então, caso você não se enquadre aqui, né, pessoal, tá? Então, tem que ver depois se no seu cargo ele tem ou não tem redação, tá? Somente serão corrigidas as provas de redações dos candidatos aprovados na prova teórica objetiva. Isso aqui é interessante, né? Tá? A pessoa tem que lembrar que se não fizer o número mínimo, tá? De questões na parte objetiva, pessoal, nem é corrigida a redação. Aí o cara pensa assim, eu vou me salvar na redação. Não, não vai. Tu tem que primeiro ir bem na parte objetiva, tá? A prova de redação contará com uma proposta única, tá? Em elaboração de um texto dissertativo argumentativo, tá, gente? Olha só. Peraí. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa. Tá? Então, olha só, eu não queria isso, na verdade, não sei por que saiu dessa forma, tá? Mas, espera aí que eu vou de novo, tá? Momento que eu estou apanhando a tecnologia, mas tudo bem, eu vou pegar o de escrever aqui que é melhor, olha aqui, ó. Um texto dissertativo argumentativo acerca de um tema atual, onde será avaliado na escala de 0 a 100 pontos o domínio da redação e do conteúdo desenvolvido. Tá? Então, aqui já tem uma parte muito importante da redação. A minha redação vai ser uma crônica? Não. A minha redação vai ser um artigo de opinião? Não. A minha redação será um texto dissertativo argumentativo, tá, gente? É aquele que eu vou ter ali um tema, para esse tema eu vou estabelecer uma tese, para essa tese ser sustentada, ela precisa de argumentação, então eu vou ter argumentos plausíveis, não contraditórios, que sustentem a minha tese para chegar no desenvolvimento e, detalhe, tem que ver depois se eles vão pedir ou não a tal da proposta de intervenção, porque a Legal, em últimas provas aí, quando tinha redação, pedia a proposta de intervenção, tá, gente? Mas, enfim. Então, a nota será obtida na escala de 0 a 20 pontos, sendo considerado eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 10 pontos. Será corrigido, né? Isso aqui é importante, ó. Então, ó, a nota dela depois será atribuída de 0 a 20, sendo considerado eliminado aquele que obtiver nota inferior a 10, ou seja, eu preciso de 50%. 50% da redação, né, gente? Ó, será exigido que o corpo do texto tenha no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, tá? Isso aqui, ó, qualquer texto além dessa extensão será desconsiderado, tá? E até falar isso. Gente, olha só, o que acontece? Se eu fizer 19 linhas, tá? Aqui, ó, ele está dizendo que o mínimo são 20. Se eu fizer 19, provavelmente vai aparecer essa observação depois, tá? Mas se eu fizer, que é das atribuições de nota 0, mas se eu fizer 19, provavelmente nota 0, a gente vai ver isso na sequência, tá? Agora, se eu fizer 31, aquela linha que vem depois de número 30, ela é desconsiderada, tá? Então, o teu texto vai ficar meio, vamos imaginar que tu tem ali uma informação e aquela parte ali completaria aquela informação, vai ser desconsiderado. Então, tu vai perder provavelmente na parte de coerência, tá? Mas, enfim, então ela é desconsiderada. Diferente, tá? De não fazer o número mínimo. O número mínimo, desculpa, né? Normalmente leva a 0, tá? Depois, a prova de redação será feita à mão, obviamente, pelo próprio candidato, com letra legível, com caneta esferográfica de ponta grossa, material transparente, tinta preta, ó,
tinta preta, preta, não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo, tá, em candidato escrito na condição, obviamente, de pessoa com deficiência, ou que tenha solicitado atendimento diferenciado na realização da prova, dentro do princípio da razoabilidade. A correção das redações será dividida em holística, tá? Que é aquela que vê o texto como uma unidade textual, ou seja, ele tem início, meio e fim, né? Tu chega lá no final, ele está falando tudo da mesma coisa, né? E analítica, que é a parte estrutural, né? Conteúdo, estrutura, expressão linguística, etc. E aí é que vem a divisão justamente da nossa redação aqui, tá, gente? Eu não vou ficar né, falando muito assim da parte, né, digamos assim, de como montar isso aqui, porque daí isso é no nosso curso de redação, né, mas só para que você entenda o que que é avaliado, ó, a gente tem a parte de conteúdo, o que que é a parte de conteúdo, ó, o texto deve abordar integralmente o tema proposto, avaliar-se com capacidade argumentativa e criativa do autor, né, a originalidade do ponto de vista, bem como a presença na conclusão, olha aqui, gente, olha o que eu falei antes para vocês, e isso é muito importante, tá? Uma das últimas provas aí que a Banca Legal realizou, ela colocou justamente isso, que precisava ter uma proposta de intervenção na nossa conclusão. Dani, o que é uma proposta de intervenção? Uma proposta de intervenção é propor uma possível solução para o problema apresentado. Isso é uma proposta de intervenção, tá? Só que, gente, eles colocaram no edital dessa última prova, que se eu não me engano foi a Prefeitura de Porto Alegre, tá? Não, minto, Câmara de Vereadores de Porto Alegre, acho que é isso, tá? E eles colocaram como atribuição de zero a não utilização de proposta de intervenção na conclusão. Aí o que que acontece? Vai lá, o cara faz aula com um prof que nem leu o edital da banca, nem leu o edital, aí ele dá aula para o aluno, mostra outros formatos de conclusão e não ensinou para o cara para fazer proposta de intervenção. Chega lá, o cara zera a redação. Legal, né? Por quê? Porque né, nem o aluno, nem o professor fizeram, né, tiveram pelo menos né, o mínimo de trabalho para ler o edital. Então, por isso que é muito importante ler edital, tá? Em relação à estrutura, ó, avaliar-se a capacidade do autor de elaborar um texto dissertativo, distribuindo adequadamente nas partes que o compõem. Então, tá aqui outra coisa, o cara tem que saber fazer um texto dissertativo argumentativo. Olha aqui, ó, outra informação importante, a redação deve ter título, viu? Não é uma possibilidade, tem que ter título. Deve-se também atentar para a construção dos parágrafos. É esperado que o texto apresente introdução adequada ao tema e ao ponto de vista do candidato, desenvolvimento com a apresentação da ideia, da tese a ser distribuída com argumentos que comprovem a tese defendida, e a conclusão em forma de síntese com ao menos uma proposta de solução para os problemas discutidos, tá, gente? Isso é a proposta de intervenção. Em relação à expressão, avaliar-se a norma padrão da língua portuguesa, né? Tá, gente? Aí aqui é gramática, ortografia, sintaxe, né? Ou seja, tem que cuidar de todos aqueles aspectos estruturais. Então, é assim que é avaliada a tua redação. Então, toma cuidado, por favor, tá? Olha só, tá? Vamos falar só mais dessa partezinha aqui, ó. Será atribuída nota 0 à prova de redação que, né, fugir do tema e dos gêneros propostos, tá? Apresentar nome, rubrica, assinatura, é aquela coisa, né? O cara tenta, de uma certa forma, deixar alguma marca pessoal dele. Não pode, né, gente? Então, fugir ao tema, 0, né? Ou ao gênero, né? Aquilo que eu falei. Tu tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. O cara escreve o quê? Um conto. Legal, né? Tá? Um mini conto, não, vai zerar, não pode. Que estiver em branco, né? Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números, né? Ou palavras soltas. For escrito em outra língua que não a língua portuguesa, então o cara escreveu em inglês, né? Apresentar letra ilegível e incompreensível, apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal, for composta predominantemente por cópia de trechos das coletâneas de quaisquer textos da prova, apresentar formas, né, propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos, tá? Recusa explícita ao cumprir o tema proposto. Não, olha aqui, gente, olha aqui, prof, pelo amor de Deus, não apresentar na conclusão uma proposta, ao menos, de intervenção. Então, se o cara não propuser uma proposta de intervenção, ele vai zerar, que foi o que aconteceu nessa última prova que eu citei para vocês. Isso aqui é muito característico da Banca Legal, tá?
tem que ter proposta de intervenção, pessoal. Se não tiver proposta de intervenção, se tu simplesmente fechar o teu texto, finalizar o texto e não trouxer uma, né, possível, não precisa ser uma verdade absoluta, né? Mas uma possível solução para aquele problema, tu vai zerar a redação. Te liga nisso aí, pelo amor de Deus. Apresentar ao menos 20 linhas, tá? Ou mais de 30 linhas sem contar o título. Olha só, gente, isso aqui é importante também, hein, tá? Te atenta para isso, né? Eu falei para vocês que normalmente aquilo que vem depois ali é desconsiderado, mas isso aqui está nas formas de atribuição de zero, né? Então, apresentar menos de 20 linhas é zero, ou apresentar mais de 30 linhas. Então, assim, ó, as duas coisas zeram pelo que está aqui no edital, tá? Te liga. Então, coloquei 19 linhas, vai zerar. Coloquei 32 linhas, pelo que está aqui, zera também. Então, não ultrapassa as 30 linhas e não faz menos de 20 linhas, por favor, tá? Em hipótese alguma, o título da redação será considerado, ó, em hipótese alguma, então o título não é considerado como linha, te liga, tá? E outro detalhe, ó, ainda que o título, né, contenha elementos relacionados à abordagem temática, a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Então, duas observações importantes do título. Tem que ter título, tem que ter, e não conta, tá? E não conta como linha, te liga, tá? Aí depois ele vai falar da folha definitiva, que é só a folha definitiva que conta, que elas não poderão ser assinaladas, como a gente já viu previamente. Ó, que a folha de rascunho é de preenchimento facultativo e não será considerada para correção. Será anulada a prova de redação que o candidato não devolver na íntegra a folha definitiva de resposta. Ah, senhor, eu entreguei só o rascunho, esqueci de entregar a outra. Será que eles vão ler o rascunho para mim e me avaliar pelo rascunho? Evidente que não, tá? E depois, quanto à divulgação das notas preliminares da prova de redação, será disponibilizada a consulta da folha definitiva, da resposta preenchida pelo candidato e os critérios de pontuação definidos pela banca avaliadora, tá, gente? Então, muitas informações importantes aqui para você acerca, nesse primeiro momento aqui, né, da distribuição ali, das questões, tá? E também da redação, para você, obviamente, né, que vai fazer para um cargo que peça a prova de redação. Então, te liga nisso, é muito importante essas observações que nós fizemos aqui, tá? Volta no vídeo, anota ali, olha, tem que ter tal coisa, tem que ter propósito de intervenção, tem que ter título, é no mínimo 20, no máximo 30 linhas, tudo isso é importante para você, tá bom? Na sequência, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho, então, aí do conteúdo programático que nós temos ali para a prova de língua portuguesa, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá, beijo, tchau, tchau.